Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje estamos começando a live do isolamento, né? Estamos no primeiro momento, no momento onde a gente recebe as pessoas, né? E hoje é um dia interessante. Hoje nós temos uma passagem muito importante da Sagrada Escritura, né? Oi, Algarte, tudo bem? Paz e bem? Né? É muito interessante essa passagem de hoje, né? E é uma das situações muito presentes, né? Então, assim, hoje nós temos uma live que eu acho que é algo que é importante que a gente ouça, né? Oi, Maria Alice. Paz e bem, Maria Alice. Né? Hoje de manhã aqui no Rio choveu muito, fez um vento estranho, aí eu já vi, né? Meu nariz já está meio ruinzinho. Né? Não tem muito jeito, não. Aqui é assim, ameaçou as coisas, a gente já fica meio detonado, né? Hoje a gente é dia de Santa Marta, né? Memória da igreja, né? E é muito interessante porque é uma coisa que chama atenção, né? A coisa da pessoa, né? Oi, André. Paz e bem, André. Né? Tem duas leituras possíveis para o Evangelho de hoje, uma leitura de Lucas e uma leitura de João. Mas eu acho a leitura de João mais importante para a gente, né? Então, a gente resolvi fazer a leitura de João, tá? A leitura de Lucas é aquela, né, é a outra leitura, a leitura onde você fala que Jesus foi lá, Marta e Maria estavam, Maria fica ouvindo Jesus, Marta fica trabalhando. E essa é a leitura que ocorre quando Lázaro morre, né, e Jesus vai se encontrar com a família, né, a família de Lázaro, né? Então eu escolhi fazer a leitura de João, porque eu acho que é uma coisa importante da gente trabalhar. Oi, Denise. Paz e bem, Denise. Eu tô assim, vocês podem ver que eu tô assim meio detonado, né? Jaque, como estás? Paz e bem? Como estão as coisas aí no México, Jaque? Eu, como vocês podem ver, eu tô meio entupido hoje, né? Não se espantem, não. O tempo ameaça virar e eu já fico mal. É assim mesmo. Ontem de noite eu já não estava 100%. Antônio e Adriana, paz e bem, como vocês estão? Boa tarde. Né? Estamos aqui então no primeiro momento, o momento da acolhida, o momento que eu recebo as pessoas, né? Não, não é Covid não, pode ficar tranquilo, né? Eu brinco que ainda bem que eu estou isolado, né? Porque eu estou tossindo, estou com o nariz entupido e estou
com um pouquinho de falta de ar, né? Então ia suspeitar de coronga, né? Exatamente, o coronavírus, né? Mas não é não, é só asma mesmo, né? Essa época do ano para mim é muito ruim, porque eu fico fazendo essas crises, essas coisas, né? Se eu tivesse saindo de casa, eu já ia ter que fazer um teste, né? Entendeu? Mas não, pode ficar tranquilos. Eu só tô com asma, né? Como eu sei me cuidar, tá tudo tranquilo, né? Bom, pessoal, vocês estão no trabalho, Antônio e Adriana? Força aí do trabalho, eu sei que é complicado. Bom, pessoal, vamos começar? Vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oração do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão irá ressuscitar. Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Enquanto eu estava fazendo essa leitura, né, meu querido amigo Evandro Ferretti entrou. Seja muito bem-vindo, Evandro. Paz e bem. Antônio e Adriana comentaram que estão no trabalho aí desde o dia 1º de julho. E já que minha filha que está no México, minha filha mexicana, paz e bem, estou bem, graças a Deus. As coisas iguais. Estão difíceis, mas com confiança. Cuide-se muito. Pode deixar que eu me cuido direitinho. Bom, pessoal, esse nosso momento, né, hoje tem uma característica especial, porque nós estamos falando de Santa Marta, é memória de Santa Marta. Mas a gente tem que entender que o Evangelho não é uma letra morta que está lá atrás no passado. O Evangelho, ele foi escrito no passado, mas ele tem uma importância para a vida da gente hoje, no dia de hoje, neste momento. E aqui a gente tem que prestar atenção em algumas coisas, né? Eu acho que esse pedaço do Evangelho, né, é um dos pedaços mais emocionantes do Evangelho inteiro, né? Eu digo que talvez seja assim um dos momentos mais fantásticos de todo o Evangelho, né? Porque é um dos momentos que você vê claramente a realidade de Jesus, ser humano, e de Jesus, Deus, né? É claro, você lendo o Evangelho, você nota que Jesus era amigo próximo
dessa, né? E é até interessante porque eles deviam ser muito próximos, porque as mulheres tinham liberdade de falar com Jesus assim, com uma certa tranquilidade, né? Uma situação como essa até chama atenção, porque em momento algum se fala no pai dessas mulheres, nem nos esposos, né? Então, se essas mulheres eram solteiras, né, o irmão teria morrido, elas podiam estar até numa situação de fragilidade social, porque elas não teriam mais sustento, né? Isso, pessoal, é uma hipótese que eu levanto, não tem nada aqui dizendo que isso seja verdade. Pode ser que João tenha omitido essa informação porque ela não é importante. O que ela é importante nessa informação, e é necessário a gente entender isso, é que esse é o último sinal que Jesus realiza no Evangelho de João. Observa bem, eu falei a palavra sinal. Jesus, no Evangelho de João, não faz milagres. Aliás, o termo milagre é pouco usado nos evangelhos, tá? E eu gosto, nesse momento, de citar João e não Lucas, porque João foi o único que escreveu para os seguidores de Jesus. Mateus escreve para os judeus, né? Marcos escreve para os romanos, né? O Lucas escreve para os gentios, principalmente os gregos. João escreve para os que seguem Jesus. Por isso que ele usa uma terminologia diferente. Mas aqui a gente tem algumas coisas a prestar atenção, né? Primeiro, que Marta e Maria eram mulheres com temperamentos diferentes, né? Marta era uma mulher mais atirada, mais assim, eu faço, eu vou, eu aconteço, eu dou um jeito, né? Maria era uma mulher mais contemplativa, mais de ficar em casa, né? As duas eram próximas de Jesus, tá? Por que isso é importante? Porque a gente deve entender que são formas diferentes de se relacionar com Jesus, né? Entretanto, a gente tem que ver que horas uma forma é importante, horas outra forma é importante, né? Em Lucas, Jesus fala para Marta, Marta, escolheu a melhor parte. Porque, na verdade, Marta estava tomada por uma atividade. Essa atividade a perturbava, a extenuava, né? E essa não é a nossa grande questão. Nós não podemos, oi André, paz e bem, nós não podemos levar uma vida onde o fazer nos deixa perturbados, né? Que o fazer nos deixa, vamos dizer, tomados, angustiados, mesmo em qualquer situação. Agora, a passagem de hoje é diferente, né? Nessa passagem, Marta vai ao encontro de Jesus e ela vai com uma demonstração de profunda fé. Nesse o testemunho de Marta é um testemunho chave. E esse testemunho é tão importante que a igreja passou a ter uma celebração da memória de Marta, né? Liturgicamente, hoje é um dia que nós devemos nos lembrar de Marta. Não é um momento qualquer. Santa Marta é uma mulher tão importante que tem uma memória, tem uma festa de qualidade especial. E isso mostra como esse testemunho foi importante. Qual é o testemunho importante que ela apresenta aqui? Ela apresenta 3 testemunhos que são chaves, né? O primeiro testemunho é o testemunho
que nós temos, vamos até dizer assim, que é o último que ele dá. Que ela dá: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que deveria ter vindo ao mundo. Então ela testemunha. Jesus é o Messias. Vê isso? É o primeiro testemunho que ela dá, a primeira parte do testemunho dela. A segunda parte do testemunho, talvez a parte mais tocante. Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não morreria. Né? A gente vê que é uma mulher tomada pela dor, pela tristeza da perda do irmão, né? Mas essa dor, essa tristeza não domina a vida dela. Ela tem a grande que Jesus pode mudar a vida dela. Né? Poderia mudar a vida do irmão. Mas ela não consegue atingir plenamente o que está para ocorrer, porque é algo tão fantástico que ela não consegue conceber. Né? E Jesus vira para ela e fala assim: olha, eu vou ressuscitar o seu irmão vai ressuscitar. Aqui é interessante porque ela fala assim: ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Né? É interessante porque você tem aqui como eu vou dizer? É quase como se fosse um prenúncio da ressurreição de Cristo. É quase como se fosse um prenúncio que Jesus iria ressuscitar. Aqui claramente João vira para a gente e fala assim, né? Nós estamos vendo o que Jesus é capaz. Torricelli, Marta e Maria representam o equilíbrio do buscar a perfeição com contemplação do sagrado. Sim, na verdade, o Torre, eu acho que Marta e Maria, se você juntar as duas, você teria o perfeito seguidor de Jesus. Tá? O perfeito seguidor de Jesus, perfeita seguidora de Jesus, é a combinação de Marta e Maria. Né? Maria é uma mulher mais contemplativa, disposta a ouvir Jesus, disposta a seguir, né? E parando para refletir, para pensar. Marta é a mulher que não tem medo de ir ao encontro do outro, sair, fazer, cuidar, né? Então, assim, Marta e Maria podem ser juntas uma representação do equilíbrio. Seria uma boa representação, né? Dentro dessa lógica, né, talvez a representação melhor seja Maria Madalena. Né? Maria Madalena, se você olhar bem, ela é apresentada como uma mulher que é solteira o tempo todo, não há nenhuma relação de um marido de Maria Madalena, não há relação de pai, de família, o que leva algumas pessoas a pensar que ela era uma mulher rejeitada, que em algum momento se encontra com os discípulos de Jesus, vive entre eles, né, e ativamente participa da ressurreição. Mas Marta e Maria pode ser uma representação boa de um equilíbrio, sim. É uma chave de leitura que eu faço às vezes. Né? Quando aquela coisa de leitura eu falo assim: vocês preferem ser Marta ou Maria? Aí todo mundo escolhe um lado. Eu viro: não, vocês deviam ser os dois. Tá? O seu pensamento faz sentido. Mas eu acho que aqui a gente tem que ir além. Eu acho que aqui a gente tem que entender que nesse grande momento onde Jesus afirma que ele é a ressurreição e a vida, baseado na provocação que Marta faz, né? Ao dizer: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, Jesus se sente obrigado a responder isso. Né? Aqui a gente vê como a nossa ação pode levar a uma grande diferença.
Se Marta não tivesse ido ao encontro de Jesus, não tivesse manifestado a fé na ressurreição, nós não teríamos talvez essa frase tão maravilhosa: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive não morrerá jamais. Oi, Gonzaga, paz e bem. Pessoal, isso é fantástico. Dom Oscar Romero, um dos santos de minha devoção, ele tem uma frase, se você vai em El Salvador, é capaz de você encontrar essa frase escrita até hoje, em alguns lugares, né? Porque é uma frase que ele falou, né? Quando falaram assim: Oscar, toma cuidado, você está enfrentando essas pessoas, esse Estado assassino. Oi, Fátima, paz e bem, você está denunciando mal, vão te matar. Aí ele vira: não tem problema, eu vivo no meu povo. Né? A ideia de que crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive não morrerá jamais. É uma ideia maravilhosa. Se nós entendermos que, se nós depositarmos a nossa vida em seguir Jesus, nós vamos ressuscitar, que nós não seremos dominados pela morte, que nós estamos numa dimensão de eternidade, a gente muda a forma de ser e de pensar. É necessário mais do que nunca a gente entender, né, que era necessário naquele momento o testemunho de Marta, era necessário naquele momento que Marta saísse ao encontro de Jesus. E aí, pessoal, eu acho que é necessário que a gente entenda que nós também precisamos sair. Né? Nós também precisamos sair do nosso lugar onde a gente está encastelado. Né? Tem um povo que eu vivo dizendo que está encastelado, parece a tartaruga. Já viram a tartaruga? Né? Tartaruga é assim, ela tem lá aquela carapaça imensa. Aí qualquer coisa que acontece, ela se recolhe toda, fica escondida dentro da carapaça. Tem um pessoal que vive assim. Né? E eu acho que em alguns momentos da vida da gente até é razoável isso. Né? No momento de muita dor, de muita dificuldade, de muita angústia, você querer ficar encastelado, enclausurado num canto, como Maria estava naquele momento, não há nada demais. O problema é que a nossa vida não pode ser um eterno ficar escondido. Tem momentos que nós vamos ter que virar e dizer assim: eu preciso sair, eu preciso ir ao mundo, testemunhar que Jesus é a ressurreição e a vida. Eu tenho que ir ao mundo e afirmar isso. E aí, pessoal, é necessário que nós nos encontremos com Jesus. E o encontro com Jesus, ele tem duas dimensões. Né? O documento de Aparecida fala de um encontro pessoal com Jesus. Né? O que é um encontro pessoal? É aquele momento que você se encontra, se relaciona com Jesus, entende que ele é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, como Marta fala, e resolve que vai mudar a sua vida. Tá? Esse encontro ele pode ocorrer 1, 2, 3, 10 vezes na sua vida, porque às vezes é necessário você se encontrar e reencontrar para que você possa até, vamos dizer, seguir firme para o segundo encontro. Né? Que é o grande encontro que Marta faz quando ela sai da casa dela e vai buscar Jesus. E esse nós temos que fazer hoje. E aí você vira para mim e fala assim: mas Bernardo, como é que eu vou me encontrar com Jesus hoje?
Como é que eu vou seguir com Jesus hoje? A resposta é simples. Você vai se encontrar com Jesus no seu irmão. Você vai se encontrar com Jesus naquele que está próximo de você. E aí eu estou usando a palavra próximo como Jesus usava. Como é próximo de você. E você deve ser próximo de qualquer um. O que significa que você tem que ir ao mundo e se encontrar com ele. Se encontrar em Jesus nas pessoas à sua volta. É claro que é muito fácil me encontrar com Jesus em algum de vocês. Porque vocês são pessoas que estão perto de mim, que eu conheço, né? Que eu convivo ou convivi, né? E é fácil, né? Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos nos arriscar mais. Nós precisamos lançar as nossas redes em águas mais profundas, como Jesus mandou Pedro fazer, né? E nós devemos ir ao encontro dos irmãos. Eu fiquei assustado porque eu vi uma revista científica, uma revista de medicina, onde há um relato da situação dos nossos irmãos presos. E o relato é assustador, porque está muito claro que não há nenhuma forma de proteção ou de vigilância ou de cuidado para os nossos irmãos presos no meio dessa epidemia. Olha a situação complicada. Vocês estão entendendo? A gente tem que dizer hoje que nós somos responsáveis pela vida do nosso irmão. Nós somos responsáveis pela vida da nossa irmã. Que tudo aquilo que é contra a vida do nosso irmão e da nossa irmã, nós somos contra. Nós não podemos permitir que o nosso irmão, que a nossa irmã fiquem doentes ou morram sem que a gente diga que isso é errado. É claro, pessoal, que nenhum de nós aqui vai conseguir evitar todo o adoecimento, evitar toda a morte, mas pelo menos nós não podemos nos calar. Nós não podemos aceitar que as pessoas sejam ofendidas, que as pessoas sejam humilhadas. Marcos José Rezende, seja bem-vindo. Paz e bem, que as pessoas sejam agredidas, né? A gente pode e deve ter opiniões diferentes, mas nós temos valores acima dos quais nós não podemos transgredir. Nós não podemos, não temos o direito de forma alguma de pôr em risco a vida dos outros, a saúde dos outros. Nós não temos de forma alguma, por mais errado que a pessoa seja, atentar contra a dignidade de uma pessoa. Mesmo que a pessoa tenha feito coisas horríveis, mesmo que a pessoa tenha ferido a gente de uma forma inaceitável, nós não podemos aceitar que ela perca a dignidade dela. Por isso que é tão essencial que a igreja seja presença no mundo, mas presença de vida. Nós temos que testemunhar a ressurreição de Jesus na forma de uma defesa da vida em plenitude. O grande testemunho de Marta, o testemunho necessário de Marta naquele dia e hoje também, é sair ao encontro de Jesus e afirmar claramente que ele é o Messias, o Filho de Deus que deveria ter vindo ao mundo, que ele ressuscitou, porque ela ainda não sabe disso, mas ela afirmaria:
ele ressuscitou. E nós enxergamos ele em cada irmão, em cada irmã que encontramos no caminho. E por isso, queremos cuidar de cada irmão e cada irmã que encontramos no caminho. Amém? Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar hoje, né? Hoje a gente teve aqui algumas participações interessantes, né? A participação do Torre, né, do André Torricelli, nos falando sobre a possibilidade de a gente entender que, como Marta e Maria, seriam uma proposta de equilíbrio, né? Eu acho que são, né? É claro que eu puxo sardinha para minha santa de devoção, que é Maria Madalena, né? Porque eu acho que ela também tem um papel importante nisso, no sentido dessa dimensão, né? Nós não somos apenas contemplativos, não ficamos apenas rezando, mas também não ficamos apenas agindo. A nossa ação no mundo é uma afirmação de fé, né? Nossa ação no mundo é uma afirmação de dizer a todos, né? Claramente, nós somos a favor da vida, nós defendemos a dignidade, nós defendemos o ser humano, independente de quem ele seja, onde ele esteja, do que ele fez ou do que ele é. Porque, acima de tudo, nós vemos Jesus em cada ser humano que encontramos pela frente, né? Amém. Se cuida, amigo. Pode ficar tranquila, Denise, é só asma. Não se preocupe, não, tá? A alegria é minha e do diácono Marcos, aqui do Espírito Santo, participando desse momento de graça e bênçãos. O Marcos José, o diácono Marcos, da Pastoral da AIDS. Ai, meu Deus do céu, aí eu fico até sem graça, né? Porque vocês não sabem, o Evandro e o Marcos são da Pastoral da AIDS, né? Que eu faço parte também, né? A Pastoral da AIDS, um dia vocês deviam conhecer, porque é um momento assim, é um dos lugares onde às vezes você sente Jesus mais forte, né? Porque é uma dimensão à parte, né? Quando você vê as pessoas que são marcadas pelo preconceito, tomadas pela marginalização, né? Às vezes ameaçadas, e você está lá, né? A gente se sente super bem, né? No início é bem complicado, mas com o tempo a gente aproveita muito. Bom, pessoal, já passou do meu tempo habitual, que eu quero fazer sempre em torno de 30 minutos. Às vezes a gente passa um pouquinho, é assim mesmo, né? Porque tem essas nossas participações, né? Então, vou me despedir deixando a minha bênção com vocês. Peço ao meu irmão Marcos, lá do Espírito Santo, lá de Vitória, que nos participe de dar essa bênção também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Marta, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, como Marta fez. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30.